Efésios 5:18. Eu vou ler uma vez, vocês vão ler segunda vez, e a terceira nós vamos ler juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Todos juntos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pai, glorifica o nome de teu Filho Jesus Cristo agora, quando lemos e abrimos a palavra. Pai, nós dependemos do poder do Espírito Santo. Ó Pai, nós cremos de fato que quando a Escritura é aberta, lida e pregada com fidelidade, quem fala com o povo é o próprio Senhor. Nós cremos como Calvino, que quando a Escritura é exposta, ó Deus, com fidelidade, é Cristo quem está no nosso meio, caminhando na igreja e falando com a igreja. Então dá-nos temor nessa manhã. Dá-nos, ó Deus, senso de reverência. Nós te glorificamos, Deus. Nós te exaltamos, nós te adoramos. Obrigado pelas palavras preciosas que temos recebido de tua parte aqui, Senhor. E, ó Deus, apesar de nós e da nossa miséria, enche o nosso coração da tua palavra nessa manhã, Deus. Enche a nossa vida da tua presença. Fala ao nosso coração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos. Queridos irmãos e irmãs, o grande pregador inglês, Charles Spurgeon, pastor da maior igreja evangélica do mundo no século XIX, quando subia para pregar no púlpito do seu tabernáculo metropolitano, se eu não me engano, tinha 15 degraus. E cada vez que Spurgeon subia para pregar no seu púlpito, quando pisava em um daqueles degraus, ele dizia, eu creio no Espírito Santo. Segunda vez, eu creio no Espírito Santo. 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 Ao subir com essa atitude, irmãos, Spurgeon entendia que a eficácia da sua pregação não dependia dele, mas da graça do Deus que fala nas Escrituras pela instrumentalidade do seu Espírito Santo. E hoje o tema é a reforma e a doutrina do Espírito Santo. Irmãos, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E as principais confissões da história da igreja e também das igrejas reformadas nos dizem que o Espírito Santo procede do Pai e procede do Filho. Jesus disse que ele enviaria o Espírito, que o Pai também concederia o Espírito e que ele enviaria o Espírito de parte do Pai. Então o Espírito Santo eternamente procede do Pai e do Filho, sendo Deus coigual e coeterno com o Pai e com o Filho. O Espírito Santo é Deus. Mas nós devemos entender, irmãos, que de fato não existiria igreja sem o Espírito Santo. Não haveria Bíblia sem o Espírito Santo. Não haveria cristão sem a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, estava presente na criação, pairando sobre as águas, criando tudo o que existe. O Espírito Santo no Antigo Testamento falou aos pais pelos profetas. O Espírito Santo, amados irmãos, inspirou a Escritura que lemos, de maneira que lemos, ainda que escrita por homens, a palavra de Deus. O Espírito Santo é quem ilumina a nossa mente para que nós entendamos as Escrituras, e se ele assim não o fizesse, nós não a entenderíamos como corresponde. Mas além disso, amados irmãos, é o Espírito Santo que aplica a eleição e a salvação que Cristo consumou na cruz no meu e no teu coração. O Espírito Santo, irmãos, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Espírito Santo de Deus vem e nos regenera. Ele coloca em nós uma nova natureza. Ele coloca um princípio de nova vida. Então ele vai ali e nos regenera enquanto estamos ouvindo a palavra, e nós que éramos mortos somos ressuscitados espiritualmente no coração. E quando alguém fala de Cristo, então, quando ressuscitamos, a primeira pessoa que vemos é a Cristo.
Então o Espírito Santo é quem nos dá a nova natureza. E ele exalta a Cristo. Sua grande missão é exaltar a Cristo sobre tudo e sobre todos. Mas aí, além disso, ele é quem nos dá a fé como dom de Deus para que creiamos e recebamos todas as bênçãos da salvação e do Evangelho. Não obstante, quando você crê em Jesus, o Espírito Santo é quem te sela, quem te batiza no dia da sua conversão. Nós cremos, não cremos em segunda bênção. Nós cremos que o Espírito Santo vem nos batizar na hora da nossa conversão. Mas além disso, amados irmãos, o Espírito Santo é quem nos santifica, é quem aplica a palavra aos nossos corações, é quem coloca no nosso ser o nojo pelo pecado. É quem nos aproxima de Deus, afinal, ele é o Espírito Santo. E além disso, ele é quem nos dá poder para pregar a palavra, para abençoar os corações e para abençoar as vidas. Veja quão importante é o Espírito Santo. Não é verdade? Nesse texto que lemos, irmãos, Paulo escreve à igreja de Éfeso. E o grande tema central é a igreja. Nos 3 primeiros capítulos, ele mostra como nasce a igreja. O que Deus faz para nascer a igreja e o que é a igreja no mundo. Nos últimos 3 capítulos, ele mostra como nós devemos atuar praticamente como igreja. E nesse versículo, ele diz que como igreja, nós devemos buscar o enchimento do Espírito Santo. E portanto, então, irmãos, a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa manhã, é que nós devemos ser uma igreja cheia do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito. Eu quero te perguntar nessa manhã, você está cheio do Espírito? Você está cheio da graça de Deus? Você está transbordando da presença de Jesus? Uma igreja reformada crê que nós podemos ser cheios do Espírito, irmãos. E a palavra de Deus, então, hoje, nos desafia a ser uma igreja cheia do Espírito. Quem quer ser cheio do Espírito, diga amém. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito, irmãos, o texto nos diz, inicialmente, é uma igreja santa. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja santa. Repita comigo, vamos lá? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja santa. Leia aí na sua Bíblia até a palavra dissolução. Eu vou contar até 3, você vai ler. 1, 2, 3. Pode ler. Vamos prestar atenção, pessoal. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. Podemos ler, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, Paulo começa dizendo que uma vida cheia do Espírito Santo não tem nada a ver com uma vida cheia de embriaguez. O verbo é imperativo, mas também é passivo. E a ideia dele é a seguinte: não se deixe dominar pelo álcool, pelo vinho. Por quê? No qual há dissolução. Você já viu quando alguém bebe, irmão? A pessoa bebe, e aí o álcool cai no sangue dela, e vai para o cérebro, e parece que tira os freios e as amarras que impediam a pessoa de atuar de maneira ridícula e pecaminosa. Então, amado irmão, o bêbado fala o que quer, faz besteira, e ninguém respeita bêbado, essa é a verdade. E não vos embriagueis com vinho. Então, o bêbado se torna controlado pelo álcool. E ele diz que quando isso acontece, haverá então dissolução. A palavra azotia no grego significa também depravação, destruição. Irmão, a Bíblia diz que quando alguém se enche de vinho, se domina do álcool, ele vai ser destruído. Ele vai ser diluído, ele vai ser dissolvido, ele vai ser envergonhado diante de todos. Mas, irmãos, nós podíamos colocar qualquer palavra aqui com respeito aos nossos pecados no lugar de vinho. Você poderia colocar assim: que não vos embriagueis com amor ao dinheiro, porque haverá destruição. E não vos embriagueis colocando a sexualidade no lugar de Deus, porque haverá dissolução. E não se embriague com amor a si mesmo, porque senão você vai ser destruído. Você pode colocar qualquer pecado aqui. E aí, irmãos,
há uma palavra nesse versículo que é preciosa, que é uma das palavras mais preciosas da fé cristã, que é uma conjunção adversativa pequenininha que se diz mas. Mas. No grego, irmãos, há duas conjunções, certo? Uma mais fraquinha, outra mais forte. Essa aqui é a mais forte. Uma é de, a outra é a lá. E essa aqui, irmãos, é algo contrastante e violento. O texto está dizendo o seguinte, que a vida cheia do Espírito Santo é radicalmente contrária a uma vida dominada pelo pecado. E não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, irmãos, a primeira verdade que o texto nos ensina é que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja santa, é uma igreja que contraria o pecado, é uma igreja, irmãos, na qual o pecado não é regra, o pecado é acidente, é uma igreja na qual os crentes têm nojo do pecado, é uma igreja na qual os crentes sabem que o pecado ofende a santidade de Deus, é uma igreja na qual os crentes, ao pecar e tropeçar, se arrependem, porque ainda que o pecado não tenha mais domínio sobre você, ele agora na sua vida ainda é um acidente. Você só vai deixar de pecar na glória. Mas, irmãos, uma igreja que quer ser cheia do Espírito Santo, ela de fato precisa buscar uma vida de santidade. Ela precisa buscar separar-se para Deus. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmão, o pecado mata. Então, se você está vivendo na prática do pecado, mesmo dizendo que é crente, prepare-se para morrer. Ontem nós ouvimos uma mensagem preciosa e anteontem dizendo que nós somos livres. Mas muitos de nós, irmãos, que somos livres, estamos vivendo como se fôssemos escravos. Você diz que é de Jesus, meu irmão. Mas você vai namorar com a sua noiva e de repente você está num lugar sozinho com ela. E aqueles beijos começam a ser beijos que não deveriam existir. E vocês começam a se abraçar como não deveriam se abraçar. E tocam aonde não deveriam tocar. E ofendem o Deus Santo que morreu na cruz por vocês. Amando mais a si mesmos do que o Senhor que morreu na cruz do Calvário por vocês. É assim que acontece, irmãos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja santa, irmãos. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos pecadores. Mas o nosso Deus é santo. 1 Pedro 1,16 diz, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Eu me lembro que o nosso professor de teologia, meu e do pastor Marcelo, dizia o seguinte, que a conversão é o seguinte, Deus nos tira da lama, tá certo? E o processo da santificação é Deus tirando a lama de nós. Quando você é convertido, Deus te tira do poço da sujeira. E no processo da santificação, Deus vai tirando a sujeira de você. Irmãos, nós precisamos buscar a santidade, sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo. Hebreus 12:14 diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que nós veremos pela santificação que temos em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, não pelo que fazemos, mas depois de salvos pela graça, nós temos que viver como quem ama Cristo Jesus e abandonar o pecado em nossa vida, amados irmãos. Um dos textos mais preciosos das Escrituras, irmãos, conta uma linda história para nós. A Bíblia diz, Isaías nos conta que no ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, imagina os serafins cantando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele diz que as bases do limiar tremeram à voz do que clamava. E diante de um Deus santo, ele diz, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então ele diz, irmãos, que um anjo tomou uma tenaz de uma brasa e desceu do céu, e essa brasa se chama Jesus, e tocou na boca dele, e disse para ele, está limpo o teu pecado foi perdoado. Deus é um Deus santo. Irmãos, o atributo que mais distingue a Deus é a sua santidade. Só Ele é separado de tudo que existe. E só Ele é Espírito puríssimo e pleno em toda a sua perfeição. Deus é um Deus santo.
Não zombe de Deus. Nessa manhã, se você tem vivido uma vida de pecado, se arrependa do seu erro. Cristo Jesus morreu para que você seja cada dia mais parecido com Ele. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele. A Bíblia diz. Então busque a santificação na sua vida. Se arrependa do seu pecado. Irmãos, algum tempo atrás, eu vi um testemunho que tocou meu coração. Nós sabemos que todo homem é pecador. Mas eu fiquei sabendo que a filha do pastor Russell Shedd, missionário americano no nosso país há muitos anos, fundou a editora Vida Nova e a Shedd Publicações, esposa de pastor. Ela disse assim: eu sei que o meu pai é pecador, porque as escrituras dizem, porque eu nunca vi o meu pai pecar. Irmãos, quando eu ouço algo como isso, eu olho para a minha vida e clamo: Deus tem misericórdia de mim. E imagine que se diz isso de um pecador, imagine do meu Senhor que é santo. Eu espero que os meus filhos possam dizer que o seu pai amava buscar a santidade. O que as pessoas que estão do seu lado dizem sobre você? Você se parece a Cristo Jesus? Você se parece com quem anda com Jesus? Os frutos da sua vida demonstram que você foi comprado por Jesus? Irmãos, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que luta contra o pecado. É uma igreja santa. Se você precisa de santidade, o Espírito Santo me colocou para pregar essa mensagem para você nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados, Cristo tem perdão para você. E clame a Ele que te ajude a vencer as suas lutas a cada dia, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Uma igreja cheia do Espírito. Que o Espírito de Deus venha encher a nossa vida nessa manhã, amados irmãos. Nós vamos falar aqui, pastor vai falar sobre reavivamento. E reavivamento também é intervenção sobrenatural do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja santa. Mas uma igreja cheia do Espírito é uma igreja obediente. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja obediente. Vamos repetir? Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja obediente. Vamos ler o versículo todo, irmãos? Primeiramente, as irmãs vão ler para nós o versículo todo. Leiam, irmãs. O versículo 18. Vocês vão ler até esse versículo entrar na mente, no coração, na alma e na veia de vocês hoje. Então podem ler. Vamos lá. Leiam o versículo as irmãs primeiro. Leiam todo. Vamos, homens, comigo? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, esse verbo no grego, enchei-vos, está no imperativo. Ele não é, irmão, um conselho. Ele não é uma sugestão. Ele não vira assim: olha, Jefferson, eu acho que talvez seria bom para você, rapaz, buscar o enchimento do Espírito. Ou talvez ele dissesse assim: Cleves, olha, eu vou te dar um conselho. Rapaz, é muito bom você ser cheio do Espírito Santo. Mas o texto não está dizendo isso, irmão. Ele é uma ordem. Ele é um mandamento. Quando ele diz seja cheio do Espírito, significa que existem coisas que eu e você devemos fazer à luz do texto para viver uma vida cheia do Espírito Santo. E aí ele vai começar a falar: primeira coisa, o que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Viva adorando a Deus. Ele diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando de coração o Senhor com hinos espirituais. Seja alguém que canta. O próprio mundo, irmão, diz que quem canta os males espanta. E a Bíblia diz que quando nós cantamos para Deus, quando nós falamos do nosso amor a Deus, quando nós falamos entre nós com salmos, cantamos os cânticos da Bíblia, entoamos os hinos, né? Não lembro dos nossos hinos históricos da fé, cantamos cânticos de louvor a Deus, Deus nos enche com o Espírito Santo. Você foi criado para glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. E você só cumpre o propósito da sua existência quando você de fato vive para a glória de Deus. Então, irmão, de repente, quando você no começo da conversão estava com Cristo Jesus, você cantava os grandes hinos da fé, você adorava a Deus pela sua grandeza, mas de repente as lutas do dia a dia, os problemas do trabalho, as angústias do viver secaram a sua alma e você parou de cantar. A Bíblia está mandando que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar bem de Deus para Deus. Você tem que dizer para Deus o quanto você o ama. Imagine um casamento, querido, no qual o marido nunca diz à mulher que a ama.
Imagine um casamento no qual a mulher nunca diz ao seu marido quanto ele é precioso para ela. De repente a coisa vai secando, a engrenagem parece que fica sem óleo, e eles entram em casa e falam bom dia, e de repente já não se beijam mais, não se abraçam, e de repente se encontram como dois estranhos dentro de casa. Então Deus, irmão, diz que no nosso casamento com Ele, como noiva do Cordeiro, nós temos que falar para Ele o quanto o amamos. Nós temos que cantar para Ele as suas belezas. Deus, irmãos, ama ser glorificado. O fim principal de Deus é glorificar-se a si mesmo e exaltar-se a si mesmo para sempre. E Ele nos criou para isso. Então, irmão, para ser cheio do Espírito Santo, a prioridade da tua vida tem que ser a glória de Deus. Você tem que cantar para Deus. Faz quanto tempo que você não canta para Deus, irmão? Você fala, pastor, mas eu não sei cantar. Mas lá debaixo do seu chuveiro ninguém percebe o seu tom. Você pode cantar, Pai, eu te louvo, te amo e te adoro. Louve a Deus, cante ao Senhor. Adore a Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que adora a Deus. Mas ela não, irmão, tem que ser só obediente na adoração, mas também na gratidão. O texto diz que para ser cheio do Espírito você tem que agradecer sempre em tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Todas as bênçãos que você tem e pode receber, fluem, amado irmão, da cruz. Tudo que você tem é em Cristo Jesus, irmão. E você tem que agradecer a Deus Pai. Aí tem gente que vem na igreja e canta, mas qualquer probleminha que ele acontece, por que esse negócio deu errado? Na verdade, rapaz, aqui no meio do ano, que coisa terrível, no meio da conferência, essa seca, Deus nem manda uma chuva pra gente. Aí chove, mas como é que chove em julho? Eu não estava preparado para chover em julho, que coisa horrível é essa? Por que fez assim? Por que aconteceu desse jeito? A pessoa só fica reclamando. Murmurador. O murmurador não é abençoado não, irmão. O murmurador é amargo. É alguém que compartilha o mal. Deus diz que se você tem o Espírito e quer ser cheio do Espírito, você tem que ser agradecido. Presta atenção, você merecia hoje estar queimando no fogo do inferno. Você merecia que a mão de Deus pesasse sobre você. Deus te deu o Filho dele na cruz e com ele todas as coisas. Você tem vida, tem alegria, tem sustento, tem família. Até nas enfermidades Deus cuida de você. Por que você tem sido tão mal agradecido, meu irmão? Você precisa agradecer mais a Deus. Você tem Cristo e ninguém pode tirar Cristo de você. E você tem muitas outras coisas que são supérfluas. Porque Cristo disse a Paulo que a graça bastava. Se você só tem graça, você tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas além disso, Deus cuida de você de maneira preciosa. Como a menina dos olhos dele. Já pensou, Manuela? Você é a menina dos olhos de Deus. É dos olhos de Franco também, mas de Deus principalmente. Né? Na verdade, Deus é maravilhoso. Deus te carrega no colo, irmão. Que coisa bendita. Na verdade, eu lembro quando a Flávia estava lá com o Beto, ela fazendo o tratamento no dia do meu aniversário, me dedica Isaías 46, que diz que Deus sempre nos carrega nos braços. Deus é o Deus que te carrega nos braços, irmão. Deus tem cuidado de você, irmão. Minha oração é que a nossa igreja seja uma igreja de gente mais agradecida. Tem gente que só sabe criticar. Tem gente que só vê o lado ruim. Nós tivemos ontem no templo, na verdade, um momento abençoado, palavras preciosas, e de repente caiu uma gotinha lá do ar-condicionado. Aí a turma, nossa, ninguém me arrumou esse ar-condicionado direito, que coisa horrível, que absurdo. Eu fiquei feliz pelo irmão que quando caiu lá, acho que foi o Santa, na liturgia, ele falou assim, glória a Deus, chuvas de bênçãos estão caindo para nós. Nós temos que ser mais agradecidos. Para de ver o lado ruim da coisa, irmão. Agradece a Deus pelo que você tem de bom. Você vai ser muito mais feliz. E as pessoas que estão ao seu lado também serão muito mais felizes. E você ainda tem a bênção de ser cheio do Espírito Santo. Mas uma igreja cheia do Espírito é uma igreja obediente. Ela louva a Deus, ela é cheia de gratidão, mas é uma igreja na qual nós nos submetemos uns aos outros. Aí ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pastor, esse negócio é complicado. Eu não me submeto a ninguém. Eu me submeter de jeito nenhum. Me submeter a pastor. Que absurdo, que coisa horrível é essa? De jeito nenhum. Rasga sua Bíblia, crente. Porque não presta para você. Entendeu? Irmão, em nome de Jesus, a Bíblia diz que nós temos que nos submeter uns aos outros. Como isso? No temor de Cristo. Eu só posso viver uma vida submissa a você e você a mim, porque nós estamos submetidos a Cristo.
e porque Cristo habita em nós. E aí Paulo vai mostrar como é que é essa sujeitando-se um ao outro aqui. Paulo vai dando uma série de particípios aqui, né? Falando entre vós, dando sempre graças e sujeitando-vos uns aos outros. Mas como é que é essa sujeição? Como é que é isso, pastor? Eu tenho que ser o capacho de todo mundo? Eu tenho que fazer o que todo mundo quer? Não, a Bíblia especifica. E ele começa com o casamento. Como é a sujeição em Cristo no casamento? A mulher tem que ser submissa ao seu marido como a igreja é submissa a Cristo. A mulher tem que respeitar a liderança espiritual do seu marido, como a igreja tem que respeitar a liderança espiritual do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que canta na igreja, que adora, que tem uma vida muito simpática, mas a mulher não respeita o marido dentro de casa. Não valoriza a palavra do marido de jeito nenhum. É como aquela gotinha que Salomão diz, tic, 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 terrível. Para ser cheia do Espírito Santo, irmã, você tem que ser cheia dentro de casa. Você tem que se submeter à liderança espiritual do seu marido. E se você, às vezes, é mais brilhante do que ele, então você tem que levantá-lo e colocá-lo lá no alto, porque Deus o colocou como líder espiritual da sua casa. Para de ser goteira na vida do seu marido, irmã. Muitas vezes a gente sofre a consequência das coisas que a gente planta. Para com isso em nome de Jesus, se você quer ser cheio do Espírito Santo. Mas, irmão, a Bíblia diz também, querido, que o marido tem que se sujeitar. Como é que é a sujeição do marido? Ele tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja, ele deu a vida na cruz do Calvário por ela. Ele morreu no seu lugar para santificá-la por meio da lavagem de água. Irmãos, se nós queremos ser homens cheios do Espírito Santo, nós temos que nos renunciar a nós mesmos por amor de nossas esposas. Muitas vezes querendo realizar algo que é a nossa vontade, pensando no melhor da nossa família e em fazê-las felizes, desde que não seja pecado, nós temos que dizer não a nós mesmos. Para que elas vejam o nosso morrer por elas. Você morre pela sua esposa quando você sai de manhã para lutar e ganhar o sustento fora de casa. Mas você morre pela sua esposa quando você a ama, ouve, escuta as lutas dela, ora com ela. Você ama a sua esposa quando você ama seus filhos, ora com eles, caminha com eles. Você ama a sua esposa quando você cuida dela, querido. Gente, a gente encontra tantas pessoas que de repente, quando casaram, eram como dois pombinhos, né? Aquele romantismo, aquele amor, aquela coisa maravilhosa. Aí de repente nascem os filhos, o homem se atira no trabalho com os amigos, e a mulher se atira para os filhos. E aí de repente os filhos vão embora de casa. E aí de repente eles olham um para o outro e são dois estranhos. E não se conhecem mais. Marido, você é responsável por cultivar o amor na sua casa. Você tem que morrer por ela. Seja um cara mais romântico, cara, em nome de Jesus. Cuide dela, ore por ela, seja uma bênção na vida dela. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, morra por ela. Se necessário for, você tem que morrer por ela. Volte a abrir a porta do carro para ela, sabia? Às vezes é uma coisa boba, mas você vai lá, abre a porta do carro e ela vira para você. Nossa, você está tão bem hoje, que bênção que você abriu a porta do carro para mim. Aparece um dia em casa com chocolate, com as flores. Compre um presente, um vestido, cuide dela. Seja amoroso, seja crente, seja inteligente, viva de uma maneira diferente. Né? Não, mas ela vai para a academia depois, não vai engordar não tem problema não. Irmão, ame a sua esposa, morra por ela. Cristo morreu pela igreja. Né? Ame a sua esposa. Mas irmão, como ser obediente? Adore a Deus, seja agradecido. Mulher, respeite a liderança espiritual do seu marido. Marido, dê a vida pela sua mulher. Mas aqui fala de filhos. E todo mundo que está aqui é filho. E a Bíblia diz para os filhos que ainda estão em casa, principalmente para eles, estão debaixo da autoridade dos pais. E até para os que partiram também. Mas se submete à luz da Escritura e diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Enquanto você não constituiu família, está dentro de casa, tem que obedecer. E a Bíblia diz que você tem que obedecer em quem? No Senhor. Quando você obedece seu pai, você está obedecendo a Cristo. Certo? Por quê? Porque isso é justo, é o correto. Tá certo? Mas também porque é o primeiro mandamento com promessa. E se você obedecer, você vai ser de longa vida sobre a terra. Você precisa obedecer seu pai e sua mãe. Irmão, nós encontramos nos dias de hoje jovens que não levam seus pais a sério. Jovens que envergonham seus pais com as suas palavras, às vezes com a sua indumentária, com o seu jeito de ser, que querem fazer tudo da sua maneira. O pai fala com ele está dentro de casa, ele vai, não quero saber não, e pá, bate a porta e sai para lá. Não há amor.
E depois diz, não, eu quero agradar a Deus, mas filho, se você não obedece seu pai no Senhor, se você não se submete a Ele porque é o melhor, se você não honra aquele que teve a alegria de cuidar de você toda a vida, a pessoa, sua mãe carregou você na barriga durante 9 meses. Lembra lá daquelas coisas horríveis e sujas que você fazia na infância? Quem limpava era ele. Eles aguentaram você, eles suportaram as suas malcriações, eles investiram em você, eles te amaram, eles cuidaram de você como quem ama a Cristo, como você não vai respeitar seus pais. Jovem, se você está aqui, comece a honrar seu pai. Se você tem respondido seu pai, se você tem sido um jovem errado, sai daqui hoje para pedir perdão em nome de Jesus. E clame a Deus para que mude a sua vida. Porque enchimento do Espírito é dentro de casa, irmão. Não adianta dizer que é cheio do Espírito na igreja ou no colégio. Você tem que começar a ser cheio do Espírito dentro de casa. Que os pais, para serem cheios do Espírito, obedientes, irmãos, têm que criar os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor sem provocá-los à ira. Provocar os filhos da ira, filho, às vezes é exigir deles aquilo que eles não podem cumprir. É exigir deles mais do que a Escritura exige. É você começar a comparar um filho com o outro, sendo que eles são totalmente diferentes. É você zombar do seu filho. Irmãos, nós não podemos irritar os nossos filhos. Mas a Bíblia diz que nós temos que criá-los na admoestação. A admoestação é palavra. Você tem que ensinar a palavra para o seu filho. Você tem que orar com o seu filho. Você tem que fazer culto doméstico dentro de casa para ensinar o seu filho a adorar a Deus do lar. Para que ele não seja um mero religioso que só vem à igreja no dia de domingo. Você tem que ensinar a palavra para ele. Mas também na disciplina do Senhor. Irmãos, eu estou meio assustado porque hoje na igreja, no Brasil, tem pais que acham que já não tem que mais disciplinar os filhos. Que já não tem que mais corrigir os filhos. E você acha que Deus deu para a gente essa parte de trás aqui, mais gordinha do que a outra, foi por acaso? Hã? Foi para... Quando precisar, com amor, usar a varinha. A Bíblia diz, corrija o teu filho, ele dará delícias à tua alma. Pai, se você corrige seu filho, ele vai ser uma bênção. Ele vai andar no caminho de Deus. Então, às vezes, vai precisar da varinha. Eu sei que você fala, ai, pobrezinho, ele é tão bonitinho, ele se parece comigo. Mas para que ele continue sendo uma bênção, meu irmão, pega um chinelozinho, vai lá no quarto, fala com ele, você está apanhando por isso, vamos pedir perdão a Deus e dá-lhe umas boas palmadas. E você vai ver a diferença que vai ser, né? Ele vai falar, ainda bem que papai e mamãe me deram aquelas palmadas, por isso eu não sou um delinquente no dia de hoje. Mas, irmão, também no trabalho. E nos dias da Bíblia tem escravo e tem dono. Hoje nós não temos escravo nem dono na nossa sociedade. Então a gente pode aplicar isso ao patrão e ao empregado. Se você é empregado, trabalhe no seu trabalho como quem trabalha para Jesus. Porque quem paga o seu salário, irmão, é Jesus. Você trabalha para Jesus. Então sirva o seu patrão, seja o governo, seja privado, como quem está trabalhando para Jesus, não à vista. Não porque ele está vendo, mas faça como quem quer glorificar a Cristo. E além disso, amado irmão, trate-o com doçura, com amor, porque Cristo morreu por ele. Mas se você, querido, é patrão, abençoe os seus empregados. Deixa de ser murrinha, crente, em nome de Jesus. Se você abençoa os outros, você está representando a Deus. Deus é extremamente generoso. E você pode ser instrumento para abençoar a vida de outro, principalmente um trabalhador sério, que faz o seu trabalho com dignidade. Se você estimula o seu funcionário, ele vai dar resultado e quem vai ser abençoado no final das contas é você. Então pague bem. Pare de falar, irmã, lá na sua casa, essa menina que vem aqui fazer a diária, ela está ganhando demais, R$40, que absurdo, eu vou baixar para 30. Pare com isso, irmão. Pare com isso, irmã. Se puder dar 20 a mais, dá. Ela precisa. Se você der 20 a mais, ela vai abrir o sorrisão e vai limpar a casa diferente semana que vem. Você vai ver, vai acabar a sujeira debaixo do tapete. Hã? Irmão, trate com misericórdia. Trate com amor. Irmão, a Bíblia está dizendo o seguinte, que o enchimento do Espírito tem algo a ver com a nossa vida prática. Tá certo? Tem gente que acha que ficar cheio do Espírito é como eu me isolar só do mundo e ficar longe de tudo. Não, o enchimento do Espírito se dá na vida prática. Se dá no dia a dia, se dá nos relacionamentos, começa dentro de casa, começa no culto na igreja, mas vai para dentro de casa, vai para a praça, vai para a sociedade. É vivendo o Evangelho que nós somos cheios do Espírito, somos cheios de Cristo. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja obediente. Irmão, você é salvo pela graça.
Mas nessa mesma carta, Paulo usa uma palavra linda, poema, no grego, de onde vem a nossa palavra poesia, que significa obra, em Efésios 2:10. Depois de falar que nós somos salvos pela graça, ele diz assim, pois somos feitura sua. Podia ser traduzido assim, pois você é a poesia de Deus, criado em Cristo Jesus, para boas obras. Boas obras não te levam para o céu. Mas depois que você é salvo pela graça, você tem que viver como quem é salvo. Para que a igreja veja em você alguém que é de Jesus. E para que você represente a Cristo nesse mundo. Para a glória e honra do nome dele. Como é que está o seu casamento, irmão? Como é que está o seu relacionamento com seus filhos, pai? Como é que está o seu relacionamento no trabalho? Você só vive encrencando com todo mundo, só tem problema com todo mundo, crente. Essas coisas são importantes para nós, irmãos. E nós temos que olhar para o nosso coração. A reforma nos ensina que para ser cheio do Espírito Santo, nós temos que viver a nossa vida, toda a nossa vida, diante da face de Deus. O grande princípio dos reformadores era omnibus coram Deo. Você tem que viver a vida diante da face de Deus. O catolicismo te ensina que é a diferença entre natureza e graça. Tá certo? Você entra na igreja e você vira. E sai lá fora, você vai para o âmbito do profano. Na igreja você fala, rapaz do Senhor. Você pira alguém que tem um ambiente de piedade. Lá fora você vive como um mundano descarado. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que nós vivamos toda a nossa vida diante da face de Deus. Amém, irmão? Se você tem sido incoerente, peça perdão ao Senhor Jesus nessa manhã. Ele tem restauração para o seu coração. Irmão amado, a palavra de Deus ainda nos diz nessa manhã. Que hora que eu comecei a pregar? Tem quanto tempo já? Hã? Não sei não, porque eu tenho que parar, tenho que terminar. Hã? Irmão, senão eu vou embora. Hã? E ainda tem o pastor Bob para pregar. Tem quantos minutos já? Foi 10 horas, né? Obrigado. Então estamos no tempo. Irmãos, nós aprendemos aqui que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja santa, é uma igreja obediente, mas ela é também uma igreja dependente. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja dependente. Repita comigo. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja dependente. O versículo diz, enchei-vos do Espírito. Agora o pastor viajou na maionese. Onde é que está isso aqui? Dependente. Irmão, o verbo no grego é imperativo. Mas a voz dele no original é passiva. Então significa o seguinte, você tem que obedecer uma ordem. Mas quem te enche é outro. O enchimento vem de fora, não vem de você. Você só tem que ser um vaso bonitinho, bem preparado. Mas o enchimento vem do alto. Talvez a melhor tradução para isso aqui fosse, seja cheio do Espírito Santo. Ou deixe-se encher com o Espírito Santo. Seria a melhor tradução. O que é que significa isso? Que eu tenho que viver de algumas maneiras. Mas quem me enche do Espírito é o próprio Deus. Significa que eu tenho um papel passivo. Que eu tenho que depender. Que eu tenho que entender que o reavivamento, que o enchimento é decisão soberana de Deus. E vem do alto para a nossa vida. O texto está na voz passiva. E quando eu estou passivo, eu estou dependendo, eu estou esperando em Deus. Irmão, o texto diz que eu e você temos que ser dependentes, irmãos. Temos que ser dependentes de Deus, temos que esperar a Deus. E como eu sou alguém dependente, irmão, é quando eu oro. Porque quando eu não oro, eu sou soberbo. E eu acho que eu consigo resolver sozinho. Mas quando eu oro, eu fico humilhado. Eu estou quebrado. E eu digo, Deus, eu não posso fazer nada. E eu estou esperando no Senhor. Oração, irmão, é o maior reconhecimento do atestado da nossa incompetência para realizar qualquer coisa. E de que só Deus é quem realiza tudo em todos. Quando eu oro, eu dependo de Deus. Minha atitude passiva para com o Espírito é orar. Irmão, tem gente que ora pensando que vai mudar Deus. Mas a oração não muda Deus. A oração muda o meu coração. Quando eu me aproximo do Senhor e oro, o Senhor vai me enchendo da sua graça e da sua presença. E ao orar, nós nos tornamos dependentes. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que depende de Deus. É uma igreja que ora a Deus. É uma igreja que clama a graça de Jesus na sua vida. Irmãos, não há reavivamento espiritual que não seja marcado por um profundo tempo de oração.
Os grandes reformadores, Calvino escreveu muito na sua Instituta sobre a oração. E se nós queremos ser uma igreja cheia do Espírito, nós temos que ser, amados irmãos, uma igreja que ora. Uma igreja que espera em Deus. Uma igreja que se humilha. Irmãos, nós somos testemunhas de como Deus tem nos humilhado nessa igreja, nesse tempo. Com enfermidades, com dificuldades, com apertos, Deus nos tem feito orar. E isso tem sido o melhor que tem acontecido em nossas vidas, para a glória e honra do nome de Jesus. Irmãos, há uma frase de um missiólogo que eu gosto muito, Patrick Johnstone. A frase dele é muito bonita. Ele diz o seguinte, que quando o homem trabalha, o homem trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Quando você vai na sua força, você não consegue muita coisa. Mas no âmbito espiritual, no reino de Deus, é pretensão pensar que teremos qualquer impacto, se não temos uma séria vida de oração. Certa vez uma repórter procura Charles Spurgeon, o grande pregador do século XIX, pastor da maior igreja do mundo, irmãos. A igreja de Spurgeon às vezes pregava para mais de 20 mil pessoas. O tabernáculo no domingo tinha mais de 10 mil pessoas e vários cultos. Alguém chegou para ele, pastor, qual é o segredo do seu sucesso? Ele disse, meu povo ora por mim. Irmão, nós precisamos orar. Não há sucesso espiritual, não há bênção no reino de Deus, se nós não oramos. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que ora. E eu tinha muito para aplicar aqui, mas pense na sua vida de oração. É um novo templo, é um novo templo, é um novo tempo. Busquemos a Deus em oração. Que nesse novo templo nós oremos mais, dependamos mais de Jesus, o amemos sobre todas as coisas e sejamos cheios do seu poder, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas aqui, irmãos, a palavra de Deus ainda nos diz nessa manhã que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja do presente. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja do presente. Repita comigo, vamos lá? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja do presente. Diga para o seu irmão, irmão! Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja do presente. O verbo diz, enchei-vos do Espírito. Irmão, rapidamente, o tempo no grego do verbo é um presente contínuo. Sabe o que significa isso? Que há 2000 anos atrás, que para nós é passado, ele estava no presente. Há 1000 anos atrás, ele estava no presente. Há 500 anos atrás, quem leu tinha que ser cheio do Espírito. Eu e você hoje lemos o texto no presente. E daqui 100 anos, quem ler o texto vai ter que ser cheio do Espírito Santo. É uma igreja do presente. Irmãos, e aqui está um grande desafio para nós. Porque nós temos uma herança histórica maravilhosa. Nós temos uma grande nuvem de testemunha que nos precede. Nós temos as Escrituras, nós temos a herança da reforma. Mas muitas pessoas dos dias de hoje têm se escudado no passado da igreja para não ser uma bênção no presente. E elas se lembram dos nossos grandes reformadores. Como disseram os preletores aqui, Lutero, Knox e Calvino, mas não querem viver como Lutero, Knox e Calvino viveram. Irmãos, Lutero, Knox e Calvino foram homens do presente, foram homens extremamente abençoados na sua vida. John Knox, irmãos, não foi um grande escritor, o pai do presbiterianismo. Ele dizia assim, eu não sou um homem que vai escrever, eu sou uma voz, uma trombeta que soa para o presente. Ele tinha consciência de que Deus ia usá-lo para revolucionar a Escócia. E é por isso que ele orava, Deus, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. É porque ele sabia que Deus o chamou para o presente. João Calvino, em Genebra, irmão, disse que o púlpito é o trono de Deus na terra, lugar do qual ele governa a sua igreja. E Calvino, do púlpito da igreja de São Pedro, foi o grande reformador que mudou a cara da cidade. John Knox dizia que Genebra era a mais perfeita maquete da Jerusalém celestial na terra. Calvino mandou missionários para a Europa. Calvino mandou missionários para o Brasil, na França Antártica, na cidade do Rio de Janeiro. Através da pregação da palavra. Alguém que abençoou o presente.
Lutero, guiado por Deus, você viu a palavra do pastor Robert, enfrentou o Império Romano, o santo imperador romano germânico, Carlos V, enfrentou o Papa, enfrentou as hostes desse mundo, irmão, porque teve coragem para mudar o seu tempo. O que nós faremos pelo nosso tempo? Que diferença nós faremos nos dias de hoje? Que diferença tem feito a sua vida? Você tem falado do amor de Jesus para alguém? Ou você é alguém egoísta que só vive para si mesmo, que vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, você não ora por ninguém, você não serve a ninguém, não abençoa ninguém, não fala de Jesus para ninguém e não é instrumento de mudança para ninguém. Irmãos, Deus nos chamou para mudar o nosso tempo. Deus nos chamou para mudar, irmão, a nossa cidade. O grande objetivo desse novo tabernáculo aí, irmão, é abençoar a cidade. É abençoar a nossa IPB, sim, mas abençoar a cidade, é fazer a diferença em Brasília, é fazer a diferença no DF, é fazer a diferença no Brasil. É abençoar o mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. Uma igreja cheia do Espírito Santo, amados irmãos, é uma igreja do presente. Nós temos que fazer a diferença no nosso tempo. Nós temos que ser bênção para os nossos filhos, para que no dia de amanhã eles possam olhar para trás e possam dizer que os nossos pais andaram com Deus no seu presente e nós podemos ver o fruto da sua obra e do seu ministério, para a glória e honra do nome de Jesus. Mas em último lugar, porque eu tenho que terminar, haverá um banquete precioso para nós daqui a pouco. Pastor Robert vai pregar. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Irmãos, é uma igreja unida. Uma igreja cheia do Espírito Santo, não vai repetir comigo? Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida. O texto diz assim, encha-se do Espírito Santo. É isso que ele diz? O que ele diz? Enchei-vos. Tem gente, irmão, que acha que para ser cheio do Espírito Santo tem que sair do mundo. Tem que se tornar um monte. Né? Tem que sair para fora aí. E a Bíblia não diz nada disso. Irmão, a Bíblia diz que a gente é cheio do Espírito Santo no contexto da comunidade. Preste atenção, Jesus, quando vai orar por você e por mim, diz lá, irmão, João 17, 20 e 21, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que haverão de crer em mim, por intermédio da palavra destes, para que eles sejam um, ó Pai, como eu e tu somos um. Um em mim e em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus diz que nós somos cheios na unidade. Certo? Enchei-vos. Nessa própria carta, irmãos, Paulo fala no capítulo 4, versículo 3, que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você tem que fazer um esforço extenuante para preservar a unidade. Não foi você que criou a unidade. A unidade é do Espírito Santo. É Ele que nos faz um. É Ele que nos une espiritualmente a Cristo. Na união mística espiritual com Cristo. Mas é Ele que nos une uns aos outros pela fé. Então, irmão, para ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos viver no contexto de comunidade. Não dá para ser cheio sozinho. Na história da igreja, irmãos, nós temos o exemplo, quando no ano 312, Constantino vai e decreta o Edito de Milão, e então o Império é cristão, e todo mundo que quer ser funcionário público se diz cristão, e a igreja degringola. E algumas pessoas cheias de boa vontade dizem, vou sair do mundo, vou para o deserto. E criaram mosteiros, e tentaram buscar a Deus e fazer a diferença. Mas você ouve história de escavações do século XX, que foram abertas em mosteiros. E você encontra sepultados, enterrados, pequenos fetos de abortos das pessoas que tinham se separado do mundo. Não dá para fugir do mundo. Jesus disse assim, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Irmãos, Jesus quer que nós vivamos em comunidade. Sabe por quê? Porque quando a gente vive em comunidade, eu erro com você, você erra comigo, eu sou obrigado a te pedir perdão. E aí a gente tem que ser humilhado. E aí a gente se prostra diante de Jesus e é reconciliado pela graça de Deus. E aí a gente vive em unidade, a igreja cresce. Irmãos, quando a igreja é uma, o mundo crê. Tertuliano de Cartago, irmãos, pai da igreja, disse nos seus dias que o Império Romano se prostrou diante da igreja, mesmo não crendo que Cristo era Deus, mesmo não crendo, mesmo acusando a igreja de ser antropofágica, não antropófagos, porque diziam que iam comer a carne e o sangue do Senhor. Ele disse que o império caiu diante da igreja, pelo amor que os cristãos tinham uns pelos outros. As pessoas, quando vêm a essa igreja, percebem que nós nos amamos,
Irmão, tem alguém aqui na igreja que você não fala com ele? Você é oficial. Tem alguém que você não conversa com ele? Tem alguém que você diz, fulano não desce na minha vela. É assim? Você fala, eu não gosto de fulano. Irmão, a Bíblia diz que nós temos que preservar a unidade do Espírito. Cristo morreu para que nós fôssemos um povo. E você loucamente, será que tem dividido o corpo de Cristo? Quantas vezes, irmãos, nós atuamos mal? Ao falar mal de irmãos? Que coisa terrível. É pecado. E ao fazer isso, irmãos, nós vilipendiamos o Senhor. E atacamos a unidade do Espírito. Nós precisamos ser um, irmãos. Deus nos deu essa nova igreja para que nós sejamos um, irmãos. Nós só vamos ser cheios do Espírito Santo quando nós vivemos em unidade. Eu queria fazer um desafio a você. Se você tem alguma coisa contra algum irmão nessa manhã, esse é o dia para pedir perdão. Se o irmão fez alguma coisa contra você e você foi covarde e não confrontou, essa é a sua oportunidade de confrontá-lo. Cristo quer que a igreja seja uma, que nós vivamos em unidade, para a glória e honra do nome de Jesus. E quando nós nos amarmos, quem vier a esse lugar vai dizer, eu quero estar aqui, porque nesse lugar o próprio Deus está. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja unida, que vive em unidade para a glória de Deus. Irmãos, muitas vezes nós confundimos o relacionamento com o Espírito com algo separado da vida prática. Nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero perguntar para você, você é um homem cheio do Espírito Santo? Você é uma mulher cheia do Espírito Santo? Você tem vivido uma vida santa? Você tem obedecido à palavra de Deus pela graça de Jesus? Você ora? Você depende de Deus na oração? Você é alguém que é uma bênção no seu presente? Você ama tanto a noiva do Senhor que tem buscado a unidade dela, porque Ele morreu para que ela fosse uma? Irmãos, Deus quer que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo. E se nós, membros desta igreja, formos uma igreja cheia do Espírito Santo, prepare-se, porque Brasília não será a mesma. Prepare-se, porque o Distrito Federal não será o mesmo. Prepare-se, porque o mundo não será o mesmo. Eu não concordo com a posição teológica de John Wesley, mas tem uma frase de John Wesley que eu amo, ele diz o seguinte, dá-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a Deus, e não temam a ninguém mais do que o pecado, e com eles eu vou mudar o mundo. Irmão, se nós estivermos nesse lugar, 100 homens e mulheres que amam a Deus sobre todas as coisas, que odeiam o pecado, que buscam ser cheios do Espírito Santo, prepare-se, Brasília não será mais a mesma. Que Deus faça de nós uma igreja cheia do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus nessa manhã.